Paz do Senhor, UFC. Aqui é eu, né? Vim aqui hoje deixar uma palavra para vocês de como eu luto as minhas guerras. Quando nós pensamos em guerra, quando eu penso em guerra, eu penso nas grandes guerras que nós temos hoje no mundo, que são países contra países, lutando por um pedaço de terra. Ou então, guerras sociais, onde homens estão contra mulheres, ou mulheres contra mulheres. Temos vários tipos de guerras, mas a guerra mais que tem acabado com a nossa humanidade é a guerra interior, é a guerra da depressão, a guerra da ansiedade, onde ninguém vê. Ela afeta todo o seu interior, ela acaba com você e ninguém vê. Você pode estar ali fora sorrindo, você pode estar ali fora bem, mas quando você chega dentro do seu quarto, onde é só você, aí essa guerra ela fica muito difícil. E só Deus sabe, às vezes, as lutas que nós temos internamente, lutando contra o nosso pensamento, contra o inimigo. Ele lança palavras sobre as nossas vidas, que nós não podemos nada, que nós não somos nada, que nós não iremos alcançar nada, que tudo que nós somos é mentira. Não, mas ele está derrotado. Ele está derrotado, é isso que nós devemos falar. E às vezes, quando ele lança essas palavras, o medo, a aflição, ela vem sobre as nossas vidas e nós ficamos parados, estagnados, porque o Senhor ele tem muito mais para nos dar, mas às vezes por causa que nós estamos tentando lutar essa guerra, nós ficamos presos, nós ficamos como os olhos vendados, fechados e não conseguimos enxergar aquilo que o Senhor tem para nossa vida. O Senhor às vezes nos promete coisas e a gente quer que aconteça de uma hora para outra, e quando não acontece a gente começa a perguntar, questionar por que isso, por que aquilo, e nós não devemos questionar o Senhor, nós devemos confiar no Senhor. Muitas vezes eu luto essas guerras internas, que às vezes eu estou no meio de uma batalha muito difícil, e eu começo a perguntar para o Senhor: por que isso está acontecendo na minha vida? Por que essas coisas estão acontecendo? E o Senhor logo fala para mim: calma, tenha paciência, eu estou no controle. E aí quando eu me acalmo, para mim vencer as minhas guerras, eu tenho que estar firmada nos pés do Senhor. Eu tenho que confiar nele, eu tenho que estar debaixo de oração, porque não tem como vencer as guerras se nós não estivermos perto do Pai, não tivermos intimidade com Ele, para Ele poder nos abraçar, para Ele poder cuidar de nós. Porque muitas vezes o inimigo ele fala que Deus não se preocupa com a gente, que Ele não tá nem aí pra gente, mas isso é uma mentira dele, uma mentira. Porque se Ele foi capaz de dar o único filho dele para morrer na cruz por mim, pelo meu pecado, como que ele não iria se importar comigo? Como que ele não se importa comigo? Quando eu leio em Salmos 23, que fala que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, o Senhor não deixa faltar nada às nossas vidas. Ele faz a gente deitar em verdes pastos e caminhar por águas tranquilas. Ainda que nós andemos pelo vale da sombra e da morte, nada acontecerá com nós, porque Ele está conosco todos os dias. No meio de toda dificuldade, no meio da tribulação, no meio de todas as coisas que vêm acontecendo na humanidade, dentro de nós, o Senhor está conosco. Que ainda que nós passemos pelo vale da sombra e da morte, Ele estará conosco todos os dias. Ele preparará uma mesa linda perante os nossos inimigos e nos honrará perante os nossos inimigos. Às vezes a gente está passando por certas situações nas nossas vidas que a gente fala: não, isso é o fim. Não, não é o fim. O Senhor, Ele move montanhas para abençoar aqueles que o amam, para abençoar, para poder cuidar daqueles que o temem, para aqueles que o amam, que amam a sua palavra. A palavra de Deus nos diz que nós devemos guardar o nosso coração, a palavra no nosso coração, e devemos guardar de todo o nosso coração. Falo para vocês hoje: não desistam.
não desistam do que Deus tem para sua vida. Se Deus te prometeu, se Deus falou para vocês que Ele vai fazer, não desista, porque as lutas elas vêm todos os dias. As lutas internas, as lutas com a família, as lutas com os amigos. Mas não desista, o Senhor é contigo e o Senhor vai te abençoar, vai te dar força para você se levantar, para você ficar de pé e para você abençoar as outras pessoas que às vezes estão passando pelas mesmas situações. Então o que eu falo para vocês, não desista do que Deus tem para a vida de vocês. Fiquem firmes na palavra do Senhor, se entregue de coração. Tenha intimidade com o Pai, tenha intimidade com Ele, porque quando nós temos intimidade com o Senhor, Ele nos enche com a presença dEle, Ele nos enche e a presença dEle é suficiente, só a presença dEle é suficiente para as nossas vidas. Então, eu queria deixar essa palavra para vocês. Eu luto as minhas guerras confiando no Senhor, sabendo que mesmo que as maiores lutas possam vir, mas que Ele está ali do meu lado, que ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, o Senhor está comigo todos os dias. Fique na paz, tenha um bom dia.